Fala galera, análise pré-jogo de Palmeiras e Bahia pela 30ª rodada do Brasileirão. E antes de começar nossa análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá. Começando pelos resultados recentes de cada uma das equipes, nas últimas 10 partidas o Palmeiras fez 5 jogos em casa, com 3 vitórias sobre Vasco, Goiás e São Paulo e derrotas para Santos e Atlético Mineiro, 60% de aproveitamento para o Palmeiras nesses últimos jogos em casa. Pelo lado do Bahia, nas últimas 10 rodadas, também 5 jogos fora de casa, derrotas para Botafogo, Flamengo e Cruzeiro e vitórias sobre Coritiba e Goiás, 40% de aproveitamento pro Bahia. Agora vamos olhar aqui algumas estatísticas desses jogos. O Palmeiras teve em média 59% de bola, um número aí de médio para alto para um mandante. Já o Bahia, em média, 46% de posse de bola nesses jogos, um número de médio para baixo. Em termos de criação, a gente vai analisar passes decisivos e expectativa de assistências. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores precisam finalizar ou marcar o gol para contabilizar na estatística, a ideia é justamente ver se as equipes conseguem levar a bola até regiões mais favoráveis do campo para a marcação de um gol. Então o Palmeiras aí em média com 12,2 passes decisivos por jogo e os seus adversários 5,8. E em termos de expectativa de assistências, 1,18 em média para o Palmeiras, 0,42 para os adversários. A gente vê que o Palmeiras supera os seus adversários e bem nos dois quesitos, mas tem aí números medianos, considerando que é o mandante da partida. Pelo lado do Bahia, 13,4 passes decisivos para os adversários e 9 para o Bahia em média. Em termos de expectativa de assistências, 1,37 em média para os adversários e 0,97 para o Bahia. No geral, o Bahia tem sido superado, em média, pelos seus adversários, ainda assim tem tido números bons aqui, pelo menos em expectativa de assistências. 0,97 é um número de médio para alto para um visitante. E agora olhando algumas estatísticas de finalizações, em média, o Palmeiras tem dado 16,2 finalizações por jogo e os seus adversários 8. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas e a qualidade das finalizações em si. Então, para isso, a gente utiliza a expectativa de gols, que dá para a gente uma projeção do número de gols marcados com base, que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades que criou, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade do goleiro em defender as finalizações. Então, com base nessas duas estatísticas, a expectativa era que o Palmeiras marcasse 1,4 gols em média por jogo e os seus adversários 0,64, com base na qualidade das oportunidades criadas. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, o Palmeiras tem ali uma expectativa de gols aí de 1,93, então aumenta de 1,4 para 1,93, e os seus adversários 0,8. E quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, o Palmeiras marcou em média 1,6 gols por jogo e os seus adversários 0,4. Só atenção aqui que esses números aqui de gols marcados para o Palmeiras com certeza está muito influenciado pelo 5-0 em cima do São Paulo. De um modo geral, então, a gente vê que o Palmeiras supera os seus adversários, em média aqui em todos esses quesitos, desde finalizações até número de gols marcados. Pelo lado do Bahia, em média os adversários têm dado 15,4 chutes a gol e o Bahia 12,4. Em termos de expectativa de gols, 1,95 em média para os adversários, 1,69 para o Bahia. Quando a gente olha para a qualidade das finalizações, a expectativa de gols dos adversários sobe para 2,1 e do Bahia para 2,29. Em termos de gols efetivamente marcados, 2,6 em média para os adversários e 2 para o Bahia. Aqui a gente tem o mesmo detalhe aqui que teve para o Palmeiras. O número de gols marcados aqui, essas estatísticas de finalizações, muito influenciadas pelos placares aqui contra o Coritiba, 4-2, e contra o Goiás, 6-4. Mas de um modo geral, o Bahia tem tido bons números fora de casa, nesses quesitos de finalizações, mas tem tomado mais gols em média do que tem feito. E para fechar nossa análise, vamos projetar aqui placares para esse jogo
Lembrando que a ideia aqui não é incentivar nem recomendar apostas, é só olhar como que o desempenho recente das equipes pode ajudar a gente a entender uma projeção de placar para Palmeiras e Bahia. Então o que eu fiz? Simulei 10.000 partidas entre Palmeiras e Bahia, considerando o que essas duas equipes conseguiram produzir em termos de expectativa de gols e deixaram os seus adversários também produzirem, e num segundo momento eu utilizo a expectativa de gols pós-chute, né, considerando a qualidade das finalizações para projetar os placares. Então, considerando a expectativa de gols como critério, a projeção aqui é de 53% de chance de vitória para o Palmeiras, 24% de chance de empate e 22% de chance de vitória do Bahia. Os resultados mais frequentes, 1-1 com 12% e 2-1 para o Palmeiras e 1-0 para o Palmeiras. Quando a gente considera a expectativa de gols pós-chute, o cenário praticamente se mantém. Ainda 53% de chance de vitória para o Palmeiras, 22% de chance de empate e 24% de chance de vitória do Bahia. Os resultados mais frequentes aqui, 2-1 para o Palmeiras, 1-1, né, empate, e aí vitórias do Bahia por 2-1 e do Palmeiras por 3-1. Então a gente vê aí um favoritismo claro do Palmeiras para a partida com base, né, nesse desempenho recente em termos de expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute dessas duas equipes nos seus jogos recentes. Então fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Palmeiras e Bahia. Espero que vocês tenham gostado e fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e ajudar o nosso canal a crescer. E é isso aí, falou!